E eu quero trazer uma palavra para você, que está em João, no capítulo 9. Abra a sua Bíblia, abra o seu se você não trouxe Bíblia, leia na tela. De qualquer forma, você vai ter que ler. Amém? Seja no iPad, no iPhone, na Bíblia. Queridos, eu aconselho você ler Bíblia na Bíblia mesmo, ok? Mas se de todo você não tem, aliás, o Tiago está vendendo lá fora, tem um material lá, inclusive Bíblia. Se você não tem, ou você acha mais facilidade de ler no seu iPad, de ler no seu telefone, o importante é você ler. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Essa igreja que gosta de ler Bíblia? Nós precisamos desenvolver o hábito, a disciplina de ler. Pois é conhecendo a palavra de Deus que nós somos libertos. É conhecendo a palavra de Deus que nós vamos sendo transformados. Amém, queridos? Nós vamos passando por transformação através da palavra de Deus. Abriu a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus, porque a igreja que tem fogo, crente que tem fogo, glorifica o Senhor. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: você não é morno. Você é quente. Também não é frio, é quente. Amém, queridos? Então nós vamos ler o contexto todinho, ok? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntou-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Simples assim, né? Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: ele me aplicou lodo aos olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como podem um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos
que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, e falará por si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais dele, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vô-lo disse, e não entendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram da sinagoga. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Oh, coisa linda. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo agora. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Pai bendito, essa é a tua palavra. Senhor, ela por si só fala. O Senhor é Deus que se revela em todo o tempo. E a tua palavra é a maior fonte de revelação através do teu Espírito para as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor conhece as minhas limitações, mas o Senhor tem a profundidade, porque tu és a profundidade da riqueza e do conhecimento. Eu estou aqui apenas como uma ferramenta, como um instrumento nas tuas mãos. Fala através de mim e alcança os nossos corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui uma história linda, não é verdade, queridos? E nós vemos aqui 2 tipos de cegueira. Nós podemos extrair desse texto. 2 tipos de cegueira. Alguém que tinha uma cegueira física, de nascença, nasceu cego. E outros que conheciam a Deus. Na realidade, nós tínhamos 3 grupos de pessoas aqui. Outros conheciam a Deus, mas eram cegos e não tinham revelação de quem era Jesus. Eles conheciam Deus através da religião. E muitas vezes, nós nos encontramos nesse grupo. Nós, como igreja do Senhor, como filhos da luz, como aqueles que já foram resgatados das trevas, para o mundo do seu maravilhoso amor, nós muitas vezes estamos enquadrados numa limitação de visão que nós precisamos deixar o Senhor abrir os nossos olhos. Amém? Então nós temos aqui aqueles que nunca conheceram a Jesus no primeiro grupo, que é esse cego de nascença. Nós vamos levar essa palavra para o âmbito espiritual e não natural.
Porque a obra que Deus quer fazer na nossa vida não é natural, ela é espiritual. Amém, queridos? Essa é a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, veja bem, caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Esse homem não fez nada, ele não pediu nada, ele já havia se acostumado com a sua condição de cego e mendigo. Nós podemos ver aqui que não se relata esse homem pedindo alguma coisa. Ele apenas era um homem cego. E os discípulos de Jesus, veja bem, que nós tínhamos 3 grupos de pessoas. Nós tínhamos os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, foram chamados por Jesus, andavam com ele. Nós tínhamos aqui o cego e nós tínhamos os fariseus. Nós podemos extrair isso desse texto. E aí os discípulos de Jesus perguntam algo. Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Queridos, quantas vezes nós vemos alguma coisa acontecendo na vida de alguém e nós já vamos imediatamente procurar pecado? Parou para pensar nisso? Está em pecado, por isso que aconteceu aquilo. E se nós não sabemos se está em pecado, a gente vai procurar, né? Qual será o pecado? Qual será o pecado? Estou pisando na barra da calça. Qual será o pecado dessa pessoa? Olha que interessante. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amados, independente de pecado, independente de situação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para essa pessoa que quando eu morrer, eu quero morrer assim, ou deitar e dormir, eu falo isso para Deus. Dormir e não acordar, puf, acordar só nos braços do Senhor. Ou eu quero estar cozinhando lá para os homeless, servindo bandeja, fazendo qualquer coisa, me movimentando, puf, caiu, morreu, fui para os braços do Senhor. Ou eu quero estar pregando. E no mesmo momento eu disse assim para essa pessoa, se bem que se eu tenho um ataque fulminante em cima do púlpito, vai todo mundo dizer assim, eu não disse que ela era uma pecadora? Foi fulminada no púlpito. Eu já ouvi isso de outras pessoas. Sabe? Alguém que morreu assim, puf, e alguém, eu não disse, foi fulminado lá em cima do púlpito. Mas, amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós fazemos isso. Nós julgamos o ser humano até quando ele morre. Não é verdade? Isso precisa sair do nosso meio, isso precisa ser arrancado do meio da igreja. E muitas vezes o ser humano está passando por uma situação, e até de pecado mesmo, porque ele é poderoso para tirar qualquer um do pecado e o nome dele ser glorificado. Muitas vezes o ser humano está passando por uma situação ruim. Esse homem aqui, ele era cego e ele pedia esmolas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, não é nenhuma coisa e nem outra, mas é para que as obras de Deus sejam glorificadas nele. Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você está passando por algum tipo de tribulação, se você está passando por algum tipo de situação, você não vê saída, porque muitas vezes nós ficamos cegos no meio da situação, cegos. Não conseguimos olhar para o alto, não conseguimos crer, não conseguimos enxergar uma saída. É ou não é, queridos? Muitas vezes. Eu quero dizer algo para você. O que você está passando, levante os seus olhos para o alto.
Confie no Senhor. Não deixe a tribulação cegar você. É para que o nome de Deus seja glorificado na obra que Ele vai fazer na sua vida. E na minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E aí Jesus diz assim, é necessário, diga é necessário, que façamos a obra enquanto é dia. Ele está dizendo para os discípulos assim, sabe por que vocês estão vendo essa situação? Sabe por que vocês estão vendo esse homem cego? Porque é necessário se deixar usar por Deus enquanto é dia. Porque vai chegar a hora que a noite vem. Vai chegar a hora que o Espírito de Deus vai ser retirado. E aí, meus queridos, não tem mais como fazer a obra. Quantos cegos você encontra durante o dia? Quantas pessoas que não conhecem Jesus, que são cegas espiritualmente, e para quantos nós somos instrumentos na mão de Deus para abrir os olhos daqueles cegos? Para quantos? Nós precisamos muitas vezes olhar para nós, porque nós temos a tendência a olhar a situação que alguém está vivendo e dizer assim, mas também essa pessoa está vivendo isso por causa disso e disso. É ou não é? Jesus estava dando um ensinamento para os discípulos dele, para aqueles que andavam com ele, assim como nós. Ele estava dizendo assim, é necessário que a obra seja feita enquanto há tempo. É necessário. E aí, ele faz algo. Sabe por quê, meus amados? Quem trata com o cego é o Senhor. Quem trata com o pecador é o Senhor. Quem trata com situações, quem conhece o coração, quem conhece o que está aqui dentro, é o Senhor. E olha só o que Jesus faz. Ele faz um lodo, ele cospe no chão. Ele cospe no chão. Eu imagino que os discípulos devem ter sentido um nojo daquilo. O cego não, porque ele não viu. No mínimo, ele escutou a cuspida, mas ele não viu. Não sabia onde é que Jesus tinha cuspido. Mas quem estava em volta deve ter ficado assim, uau, que nojo. E ele cospe no chão. Ele faz um lodo. E ele manda o cego se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Olha só. Que interessante o nome enviado. Quem Jesus era? Ele foi enviado por Deus. Ele era o enviado. Como é que o homem foi feito? Do pó da terra. Do barro. Jesus estava lembrando aos discípulos dele de onde eles tinham saído. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos, olha, você saiu disso aqui. E eu sou o enviado. E ele manda o cego até o poço. Até aquela piscina de água para se lavar. Jesus não poderia simplesmente ter falado para ele que se abra os teus olhos, como ele fez em outros casos? Poderia. Poderia. Mas Jesus estava dando uma lição ali para nós, para a igreja, para os discípulos. É necessário que nós lavemos os nossos olhos. É necessário que nós desçamos. Porque eu pesquisando um dia sobre o tanque de Siloé, diz que tem 38 degraus para chegar até lá.
Esse cego, porque ele não passou a enxergar imediatamente. Ele precisou descer cego. A Bíblia não relata se alguém o levou, se ele foi sozinho. Mas além de Jesus ter passado cuspe com terra no olho dele, fez um lodo, fez um barro, e passou no olho dele, Jesus disse assim: agora desce, vai lá e se lava. E às vezes a gente olha para esse texto e pensa assim: nossa, Jesus estava tratando duramente com esse cego. Não. Jesus estava dando um ensinamento para os seus discípulos. Jesus estava ensinando um princípio espiritual. Muitas vezes, quem foi que julgou o cego? Os discípulos. Não foram eles que julgaram o cego? Então Jesus, ali naquele lugar, propositadamente, o nome do tanque era enviado. Jesus estava ali ensinando, eram os discípulos. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos muito, que temos muito, que somos separados de tudo, né? Não enxergamos nem o que se passa aí fora no mundo, julgamos, mas o Senhor estava ensinando os seus discípulos, a sua igreja, aqueles que Ele chamou. Ele estava dizendo: é necessário vocês se lembrarem de onde vocês saíram do pó, vocês são barro, e é necessário ir ao enviado e se lavar nas águas que só Ele tem, para enxergar verdadeiramente quem é Deus. E olha que interessante, esse homem não conhecia Jesus? Esse homem era julgado, nós podemos ver pelo contexto, como um pecador. Porém, o Senhor queria se revelar a ele. E no meio disso, dá um ensinamento para os seus discípulos, para a sua igreja. Olha o que acontece. Nisso, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aí nós entramos agora num outro grupo. Olha só. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros diziam: não é. Eram os vizinhos. Mas aquele cego passava despercebido, porque alguns diziam assim: não é ele. Outros falavam assim: não é. Amados, mais um ensinamento para nós. Será que nós conhecemos os nossos vizinhos? Quando eu falo vizinho, é aquilo que está acontecendo em volta de nós, as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que se movimentam no nosso meio, que às vezes está vivendo ali cego, mendigo, vivendo qualquer situação, e a gente nem enxerga. Né? E às vezes essa pessoa, de repente, conhece Jesus, muda. Nós temos um exemplo aqui. Nós trabalhamos aqui com os homeless, com o pessoal de rua. Um dia, está lá dormindo na sarjeta. Nós vamos batizar 4, para a glória de Deus, agora, nesse batismo em agosto. Um dia, estavam dormindo na rua, vivendo de migalhas, pedindo esmola, se prostituindo. E Jesus chegou e abriu os olhos. Hoje eles estão aqui glorificando o nome de Deus, trabalhando limpos, restaurados. Amém, queridos? E nós somos uma igreja brasileira, mas quantos de nós conhecemos eles antes? Quantos? Quantos de nós passou por um deles
e estendeu a mão e disse: eu profetizo libertação e cura para essa vida. Eu profetizo que os olhos dessa pessoa se abram. Quantos de nós? E os vizinhos começaram a questionar. E diziam, e ele falava assim: sou eu. Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. E aí queriam saber onde é que estavam Jesus. Levaram o homem até os fariseus. Aí os fariseus ficaram doidos. Aí está outro grupo, que é o grupo da religião, que é o grupo quadradinho, que é o grupo que não crê mais que Jesus era o que era, que é e que há de vir, que o Senhor opera milagres hoje sim, que o Senhor abre olhos de cego sim. Quantas vezes hoje estamos dentro da igreja, vemos uma situação tão ruim, mas nós não cremos que aquilo Deus pode mudar. Às vezes até ora, né, por obrigação. Senhor, em nome de Jesus. Não é verdade, queridos? Eu passei por uma experiência uma vez. Me vi num confronto desse aqui, ó, com um cego. Nós tínhamos uma casa na Ilha do Mel. Quem aqui conhece a Ilha do Mel? Tem ainda. Está lá. É uma ilha que tem no Paraná. Muito linda, por sinal. E nós íamos muito para lá. Eu sou de Londrina. E a ilha fica no litoral. E nós íamos muito. Várias vezes por ano. Numa dessas vezes, eu era aquela que me colocava no sol para torrar igual uma lagartixa. No pior sol. Hoje eu não posso nem ver mais. Até agonia. Minha mãe falava assim: menina, você vai ficar parecendo um maracujá de gaveta. E eu falava: mãe, o que é isso? Toda enrugada. Eu não passava nem bronzeador, gente. Eu tomava sol, sem passar nada em mim. E eu torrava no sol, o couro caía todinho, eu continuava depois tomando sol. Era assim. Porém, e os pescadores na ilha, os nativos, eles são muito unidos. Muito unidos. E eu estava num dessas horas, tomando sol, o meu esposo saiu, foi passear e voltou, falou para mim assim: olha, o Miguel está cego. Ele foi pregar um prego numa parede. As casas lá são de madeira, porque é reserva ecológica. Ele foi pregar um prego e o prego voltou, entrou no olho dele, ficou aquele olho horroroso e atingiu o nervo óptico até do outro olho. Então, de um olho ele não enxergava mais nada e o outro ele só via sombra, que ele tinha que andar carregado. Ele falou: e eu falei para o Miguel vir aqui para você orar por ele. Eu falei: eu? Por que você não orou? Gente, me deu um medo. Era o último dia que eu estava na ilha. Já faziam 30 dias que eu estava lá. Por que você não orou? Por que você chamou ele para eu orar? Aí, ok, passou. Depois do almoço eu dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei com o Miguel entrando lá em casa e trazido por alguém. E eu pegava um óleo. Eu tinha uma xicrinha, porque casa de praia a gente leva o resto de tudo, né? Que tem em casa. Vai quebrando, a gente leva o resto para a praia. Aí, eu tinha uma xicrinha de cristal, bico de jaca, era uma só. Eu pegava aquela xicrinha no meu sonho. Eu orava, enchia ela de óleo, eu orava no óleo. Eu ungia os olhos dele, isso tudo no sonho. Deus me deu toda a direção no sonho. Eu ungia os olhos dele. E eu falava para ele assim: você vai beber uma colherinha de chá de óleo até o óleo acabar. Quando eu acordei, eu falei: o senhor está doido que eu vou fazer isso. Esse homem não vai ser curado e eles vão me pegar na esquina depois.
Aí, mas eu obedeci. Lá pelas 5 da tarde, chega o Miguel, carregado por alguém, exatamente como eu vi no sonho. Eu já estava com a xicrinha lá, com óleo dentro, orado. Quando o Miguel chegou lá, eu primeiro preguei para ele. Ele entregou a vida dele para Jesus. Depois eu falei, Miguel, eu não posso te curar. Mas você crê que Jesus pode? Queridos, nessa hora o homem crê tudo. Todo mundo crê nessa hora. Você crê que Jesus pode? Ele falou assim, eu creio. Falei, então eu vou ungir os seus olhos e você vai tomar uma colherinha dessa até o óleo acabar. Ele falou assim, e aí, eu vou ficar curado? Eu falei, só Jesus sabe. Aí, ok. Fui embora. Mas eu fui embora pensando assim. Estou falando para vocês de incredulidade, tá? Eu fui embora pensando assim. Graças a Deus que eu estou no último dia aqui. Que eu não vou ficar mais dias aqui para ver o que vai acontecer. Passou. Carnaval eu volto. Só que eu voltei com os meus pastores. E eu estou indo com a esposa do meu pastor, chamava Cristiane. Aliás, as Cristianes têm um papel na minha vida que eu nunca vi. Jesus amado, parece que onde eu vou eu arrasto Cristiane junto. Aí, nessa igreja tem quantas Cris? Tem você, né, Cris? 4. Pois é. Olha como ela fala baixinho. 4. E aí, queridos, eu volto, estou indo na padaria. E eu escuto assim, dona, correndo atrás de mim, que eu viro para trás, o Miguel. Eu olhei para a Cris, pensei comigo, e agora? Só que eu fiquei tão paralisada pela incredulidade, que eu não vi que o homem estava sozinho, correndo atrás de mim, me chamando, era porque ele tinha me conhecido. Estava me conhecendo, né? Correndo atrás de mim, ele falou assim para mim, Jesus me curou, eu estou enxergando dos 2 olhos, queridos. Porque aquele olho espedaçado dele, o que entrou, o prego, eu pensei assim, Jesus pode até curar o outro, né? Que não está furado, né? Não está furado, vai curar o outro. Mas o outro furado, gente, eu confesso para vocês, eu não sabia o que falar, o que fazer. Aí eu falava assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí a Cris olhava para mim e falava assim, mas ele era cego? E ele, sim, dona, eu era cego, eu não enxergava nada. Então, queridos, a partir daquele momento, a minha fé mudou. A minha fé mudou. O que Deus quer de nós é que nós exerçamos fé e que nós creiamos que Jesus cura ainda hoje. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele vem e faz a dele. Ele é soberano. Se o propósito dele for ressuscitar um morto, você vai orar e o morto vai ressuscitar. Se o propósito dele for curar aquele cego, você vai orar e aquele cego vai ser curado. E aqui entra o grupo dos religiosos, que começam a achar motivo para Jesus não ter curado aquele homem, porque era um sábado. E a lei dizia que no sábado não se podia trabalhar. Então, queridos, muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus. Ele age hoje ainda no meio da igreja. Ele é poderoso para abrir os olhos. Mas há uma cegueira muito pior que a cegueira daquele homem. A cegueira dos crentes. De nós. Que taxamos, que queremos limitar Jesus, o poder de Deus numa caixinha. Esse para esse Jesus faz, para esse Jesus não faz. Quero te dar um conselho. Se mistura aqui, ó, com esse povo completamente cego que nunca conheceu Jesus. Vem servir comida para eles. Vem dar um abraço neles. Vem dizer para eles assim, olha, eu profetizo, eu libero uma palavra de cura e de vida para você. Eu sou meio louca.
Kiki está andando comigo esses dias, está vendo, né, Kiki? Eu vou passando na rua, eu vejo um mendigo, eu vejo alguém, eu estendo a mão e eu libero palavra. Sabe por quê? Porque se nós cremos que nós somos profetas, que o Espírito de Deus está em nós, a nossa boca tem que ser para liberar a palavra de vida. Palavra de vida. Eu encerro qualquer conversa para liberar uma palavra quando eu vejo alguém que está precisando. E aí, olha só, os fariseus deixam o cego doido. E pergunta, ele fala, eu já falei. E aí o cego tem a primeira revelação de quem é Jesus. Olha só, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu eles. Ele tem a revelação de que Jesus é um profeta. De que Jesus é o enviado de Deus na terra, de que Jesus é a boca de Deus na terra, de que Jesus era aquele que podia operar milagres, era o agente de milagres na terra. E o que Jesus fala a respeito de nós, a sua igreja? Se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês não farão apenas o que eu fiz, mas obras maiores farão. Amém? E aí, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto lhe chamaram os pais e perguntam para os pais e fazem aquela sessão toda, querendo entender as coisas. Amados, nós não precisamos entender o que Jesus faz. Nós precisamos aceitar o que ele faz. Seja na minha vida, seja na sua. Seja na vida de alguém, nós precisamos aceitar o que ele faz. Aí chama o cego de novo. E diz para ele assim, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. Julgando Jesus. Julgando a obra de Jesus. E quantas vezes nós olhamos para alguém e vemos aquela pessoa restaurada, mas nós olhamos para ela ainda e vimos assim, ah não, essa pessoa aí, ó, está liberto não. Essa pessoa aí, ó, cuidado com ela. E às vezes nós ainda fazemos isso. E aí, o cego olha e fala assim, por acaso, vocês estão perguntando tanto dele, por acaso vocês também querem ser discípulo dele? Pronto. Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha o trabalho que Jesus começou a fazer na vida daquele cego. Aquele cego, quando ele diz, vocês querem ser discípulo dele também? O cego não sabia nem como encontrar mais Jesus, porém ele já se considerava um discípulo dele. Veja bem isso. E aí injuriaram ele. E eu estou só pulando aqui por causa do horário que o relógio está bem ali na minha frente. E aí eles começam a dizer, ó, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós nem sabemos quem é. Olha o que a religião faz com o ser humano. Queridos, a religião, ela é entre o cristianismo e a religião há uma linha bem fininha. E eu percebo que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumando tanto com a nossa vidinha de crente, que de repente a gente passa para o lado da religião. Esses homens aqui, esses judeus, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles eram conhecedores da lei. Eles não tinham revelação de quem era Jesus. Eles tinham uma cegueira bem pior do que o cego. O cego havia experimentado aquele favor de Jesus.
O cego havia experimentado por uma vez o favor de Deus. Nós precisamos, como igreja, tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos acostumamos. Sabe, filho, que acostuma com tudo que o pai dá e não fala mais nem obrigado? O pai tem obrigação de dar, o pai tem obrigação de fazer. Não é verdade? Mas o cego, ele já se considerava um discípulo. E olha só, sabemos, olha o que diz aqui, ó. Sabemos que Deus não atende a pecadores. O cego, dizendo agora para os fariseus, pregando para eles. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. O cego começa a dizer então que o Senhor atende a todo aquele que tem temor e que faz a sua vontade. Olha alguém que acabou de ter os olhos abertos pregando para os religiosos da época. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és todo nascido em pecado, e nos ensinam a nós, e os expulsaram. E os expulsaram. Por que eu estou falando isso hoje, queridos? Se nós não tomarmos muito cuidado com o tipo de cegueira que nós vamos entrando, ao invés de nós atrairmos os pecadores, nós vamos expulsar os pecadores. Para quem que é a igreja? Para quem é a igreja? Para nós. Para quem que Jesus veio? Para nós, na nossa condição de pecado, e Ele continua vindo para o pecador. Amém, queridos? Nós somos a igreja. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja. Nós somos os agentes de milagre que Ele quer usar. Nós, o povo dele, o povo escolhido dele, nós não podemos limitar o poder de Deus, a ação do Espírito de Deus, porque ele continua vindo para o pecador. Nós não somos menos pecador do que aqueles que nós olhamos para um pecadão e dizemos assim: essa pessoa não tem jeito. O que Deus quer fazer nesses últimos tempos é nos tirar da letargia e da mornidão espiritual que nos leva à religiosidade por causa do comodismo. É muito mais fácil eu olhar e falar: aquele lá não tem jeito, porque eu não preciso ir atrás. Eu não preciso me dispor. Qual é o tipo de cegueira que nós temos? Eu sei que vocês ficam todos olhando para mim assustados, e muitos assim até pensando: mas eu saí de casa, num calorzão desse que eu podia estar na praia hoje, para escutar essa doida falando isso comigo. Mas essa é a chamada de Deus. Para nós, a sua igreja. Expulsaram o homem da sinagoga. Ou seja, ele estava proibido de entrar na igreja. Porque ele era considerado um pecador que estava ensinando os não pecadores. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha que pergunta simples Jesus fez. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele tinha acabado de passar por um processo. Ele não conhecia as Escrituras, ele não conhecia nada. E olha o que Jesus faz. E Jesus lhe disse: quando eu vejo essa parte aqui, eu quase não aguento sem chorar. Eu anseio por contemplar Jesus assim, face a face.
E olha o que Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Já o tens visto. Eu abri os teus olhos, e agora eu abro os teus ouvidos, porque sou eu que falo contigo. Queridos, nós não podemos estar no grupo daqueles que estão completamente cegos ainda. Tem gente, tem pessoas que está na igreja, foi criado na igreja, nascido na igreja, viveu na igreja, não acredita que Jesus fala. Não acredita que Jesus se manifesta. Não estou falando dessa igreja, estou dizendo de todas as igrejas, tem muita gente. E tem aqueles que sabem que Jesus fala, que Jesus se manifesta, mas limita a manifestação do poder de Deus. Porque se nós, como igreja, não limitássemos a manifestação do poder de Deus, através das nossas vidas, nós éramos muito diferentes. Nós éramos muito diferentes. Nós sairíamos do quadradinho. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou, e o adorou, e o adorou, e o adorou. Quando nós ouvimos o Senhor, quando nós enxergamos o Senhor, quando nós temos revelação de quem Ele é, nós o adoramos em todo o tempo. As nossas atitudes são de adoração. As nossas palavras são de adoração. O nosso respirar é um respirar de adoração a Deus 24 horas por dia. E eu sei, queridos, que o Senhor quer abrir os nossos olhos nessa tarde, nessa manhã. É tarde já, né? Ele quer abrir os nossos olhos. Eu gostaria que você ficasse de pé.